Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sentimento Tricolor. Já vou pedir logo de cara para você se inscrever no canal, deixar teu like, me ajudem a bater a meta de 200 mil inscritos até o Mundial de Clubes, viu? De preferência antes, né? Porra, dá essa moral aí, vamos dar aquela acelerada no crescimento do canal pra gente poder bater 200 mil aí até a estreia do Fluminense no Mundial de Clubes, viu? Bom, nesse vídeo aqui eu vou trazer pra vocês um simulado da rodada. O Fluminense pode ganhar aí de 8 a 10 posições nessa segunda rodada do Brasileirão. André, é muito cedo pra fazer. Cara, é o seguinte. Se tem uma coisa que eu aprendi no ano passado, com a campanha que nós fizemos ano passado, é que não dá pra bobear. Não dá pra ficar deixando pras últimas rodadas. Os mesmos 3 pontos que você conquista numa vitória em casa na segunda rodada é a mesma importância que vai ter os 3 pontos da última rodada. Então, quanto antes o Fluminense puder fazer o máximo de pontos possíveis e fazer aqueles 46 pontos, melhor. Ah, tá preocupado com o rebaixamento? Não, não é questão de se preocupar com o rebaixamento. É fazer logo a pontuação mínima para depois poder alçar voos maiores. Porque senão, se ficar deixando para depois, pode acontecer o que aconteceu no ano passado. Então, primeira meta é bater logo 46 pontos o mais rápido possível. Eu fiz aqui antes do campeonato começar uma projeção que o Fluminense deve fazer entre 27 e 33 pontos. Menos 27 vai ser uma pontuação ruim pela tabela do primeiro turno, né? Eu já coloquei aqui muitos jogos em casa, adversários fora de casa. Eu ia falar da parte de baixo da tabela, mas times de menor expressão, digamos assim. Então dá sim para o Fluminense fazer entre 27 e 33 pontos. E aí, se conseguir repetir a campanha no segundo turno, vai fazer uma pontuação de G6, pelo menos. Que seria espetacular aí a gente conseguir terminar o campeonato com esse elenco que nós temos hoje. Não sei o que vai acontecer mais pra frente, se virão reforços, se vai ter saída de algum atleta. Mas baseado no que a gente tem hoje, eu acho que ficar entre os 6 primeiros seria uma grande façanha para esse elenco atual do Fluminense. Eu considero um elenco mediano, sem muitos protagonistas, com muitos coadjuvantes. Mas vamos ver o que o Renato vai fazer agora. Renato vai estrear amanhã contra o Red Bull Bragantino no Maracanã, tá? Então, pessoal, eu fiz essa projeção aqui, ó. Assim ficaria a tabela de classificação se tudo isso que tá aqui do lado direito da sua tela se confirmar, tá? O Fluminense sairia da 19ª colocação, onde ele tá hoje, antes da rodada começar, e pularia aí para a 11ª colocação, pulando 8 posições. Mas dá, dependendo da combinação de resultados, os times estão aqui na frente, dá para pular até 10 casinhas, tá? Cheguei a simular aqui, dá para pular até 10 casinhas, daria para o Fluminense passar para 9º colocado, ficar aqui na posição que hoje ocupa o Cruzeiro. Tá vendo? Então, é uma rodada importante, tem que vencer na rodada, e o meu palpite para os jogos são esses aqui, ó. Muitos confrontos equilibrados, tem que pesar a importância dos jogos em casa, fora de casa. Então, Ceará e Grêmio. O Grêmio tá vindo de 2 vitórias seguidas. O Grêmio venceu na estreia do Brasileiro e venceu na Sul-Americana. Mas o jogo é no Castelão contra o Ceará. E lá no Ceará são sempre jogos complicados. O jogo vai ser hoje, tá? 18h30. Então eu postei no empate. Botei 1 a 1 aí porque tem que colocar algum número. Mas esse jogo, na minha opinião, tem uma grande tendência de terminar empatado, na minha opinião. Qual é a sua opinião? Vai deixando aqui nos comentários os teus palpites pra rodada, tá? Corinthians e Vasco. Vai ter react desse jogo lá no canal Dezão FC, tá? Vou fazer react dessa partida. Vasco tá vindo... estreou com vitória, na verdade, na primeira rodada do Brasileirão. O Corinthians estreou com empate jogando com o time reserva. O Vasco tá vindo de um empate na Sul-Americana. O Corinthians tá vindo de uma derrota na Sula. Mas jogando lá em Itaquera, eu acho que o Corinthians é muito forte. E não acredito que o Vasco vai conseguir segurar o Corinthians, não. Prevejo vitória do Corinthians. Coloquei aí 2 a 0, mas como eu disse, vitória do Corinthians independente do placar, tá? Botafogo e Juventude no Newton Santos, hoje às 21 horas também, nesse sábado. Juventude é muito forte, jogando no Alfredo Jaconi. Fora de casa já não tem não consegue ter mesmo ímpeto que eles conseguem pôr lá em Caxias do Sul. O Botafogo começou o campeonato, fez uma ótima partida contra o Palmeiras, não conseguiu a vitória, mas estreou bem. Acredito numa vitória do Botafogo por 2 a 0. Atlético Mineiro e São Paulo, aí já é amanhã, tá?
Já são os jogos de domingo. Atlético Mineiro e São Paulo consideram um confronto muito equilibrado. Ambas as equipes empataram na primeira rodada. O São Paulo empatou com o Sport. E não, o Atlético Mineiro perdeu pro Grêmio e o São Paulo empatou com o Sport. O Atlético Mineiro perdeu pro Grêmio e o São Paulo empatou com o Sport. Então, é um jogo, confronto muito equilibrado. Acredito também no empate. 1-1. Acho que esse jogo vai dar 1-1. Pai André tá falando no meu ouvido aqui que esse jogo vai dar 1-1. Fluminense e Red Bull Bragantino. Eu acredito de verdade numa vitória do Fluminense, numa estreia com o pé direito aí do Renato Gaúcho. E prevejo uma vitória do Fluminense de 2-0. Te digo até os gols, tá? Te digo até os gols. Primeiro gol vai ser do Arias. No primeiro tempo, o Fluminense vai abrir 1-0. No segundo tempo, o Germán Cano vai fazer o L. E vai ter brincadeira na entrevista coletiva. O Renato falando que deu o DVD pro Cano poder assistir e tudo mais. Aquela fanfarronice toda. Fluminense 2, Red Bull Bragantino 0. Internacional e Cruzeiro. Inter tá bem forte. Conseguiu estrear no Campeonato Brasileiro segurando o Flamengo no Maracanã. Não é fácil arrancar ponto do Flamengo no Maracanã. O Inter conseguiu isso. Empatou pela Libertadores na estreia contra o Bahia lá na Fonte Nova. Também é difícil. O Bahia tá jogando bem. Então o Inter conseguiu 2 grandes resultados, na minha opinião. 2 grandes resultados não. Grandes resultados seria a vitória. Mas conseguiu 2 bons empates jogando fora de casa contra Flamengo e Bahia. Cruzeiro ainda não conseguiu se firmar, né? Venceu o Mirassol na estreia do Campeonato Brasileiro, mas o Mirassol merecia até um empate. Na Sul-Americana, o Cruzeiro não estreou bem, estreou com derrota. Então eu acredito numa vitória do Internacional. Mirassol e Fortaleza é um jogo completamente imprevisível. O Fortaleza não vive um bom momento e eu não sei como o Mirassol vai jogar em casa. Não sei se o Mirassol vai conseguir se impor em casa, jogando em casa. Não conheço nem o estádio do Mirassol, tá? Vou tentar assistir esse jogo amanhã aí pra conhecer o estádio, ver como é que o Mirassol vai se comportar. O normal seria colocar uma vitória do Fortaleza. Mas pelo fato do Fortaleza estar vindo num momento ruim e eu não sabia como o Mirassol vai se comportar em casa, eu coloquei um empate. Mas eu coloquei o empate aí sem convicção, tá? Grandes possibilidades desse resultado nem acontecer. Vamos ver. Sport e Palmeiras. Sport conseguiu um pontinho contra o São Paulo na primeira rodada. O Palmeiras empatou em casa com o Botafogo, mas eu prevejo uma vitória do Palmeiras, jogo difícil. É sempre difícil jogar com o Sport lá na Ilha do Retiro, mas eu acredito numa vitória do Palmeiras. Vitória e Flamengo. Por mais que eu não queira, eu acho que o Vitória não vai conseguir segurar o Flamengo não, tá? O time do Flamengo é muito forte, jogando em casa, fora de casa. Tomara que esse resultado dê errado, né? Porque eu sempre seco os rivais. Isso vale pro resultado do Botafogo também, que eu coloquei ali vitória do Botafogo. Essa nossa análise aqui é uma análise sem clubismo, né? Falando realmente o que eu acho que vai acontecer. Não é a minha torcida, é o resultado que eu acho bem possível de acontecer. Então, vitória do Flamengo, diante do Vitória, placar magro, mínimo, 1-0, 2-1, algo do tipo. E para encerrar a rodada, Santos e Bahia. Santos ainda sem o Neymar. E eu acho o Santos sem o Neymar uma equipe bem modesta, tá? De verdade, o Santos sem o Neymar é uma equipe bem modesta. O Bahia tá vindo numa fase boa, o Bahia tá jogando bem. Não tá conseguindo os resultados. Estava ganhando do Corinthians, cedeu um empate no final porque o Everton Ribeiro foi expulso. Tava vencendo o Internacional, tomou o gol de empate também no final do jogo. Mas o Bahia tá jogando bem. E o Santos sem o Neymar, apesar do jogo ser na Vila Belmiro, tá? Que complica bastante pro Bahia. Se for por futebol jogado, eu acho que o Bahia vence. Vitória do Bahia ou empate, na minha opinião. Mas no futebol tudo é possível. Pra você que tá assistindo aqui e não torce pro Fluminense, por acaso eu falei que teu time vai perder e tal. Cara, não é torcida não, tá? Pelo amor de Deus, não fique pistola comigo. Não tô torcendo contra. É apenas uma projeção. Normalmente nessas projeções eu tenho um acerto aí de 50%, 60%. Acerto a metade dos jogos. Às vezes 6 jogos de 10. Nunca passa muito disso não, mas também nunca fica inferior a isso. Campeonato Brasileiro é o campeonato mais imprevisível do mundo. Então, assim, tudo pode acontecer. É apenas uma projeção. Não é uma torcida. Beleza? Torcer, eu torço pro Fluminense. O resto é projeção. E torço pros rivais se darem mal também. Sempre aquela secada. Mas aqui, repito, não é torcida, aqui é projeção. Por isso eu botei ali o resultado positivo do Botafogo e do Flamengo. Tá bom? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se não tiver deixado o like, deixa aquele likezão agora, se inscreva no canal.
E mais tarde a gente tá junto numa live aqui à noite. Valeu? Ó, não esquece, hein? 6h30 eu vou fazer o react do jogo Corinthians e Vasco no canal Dezão FC. Se inscreva lá, ativa as notificações pra você não perder nada, tá bom? É isso. Fiquem com Deus, um forte abraço, saudações tricolores. Vence o Fluminense. Hoje, amanhã e sempre, tamo junto. Valeu.